só por Deus. Amém? Mas o Senhor vai ajudar. Senhor Deus eterno, Pai poderoso, Pai santo, Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Senhor Deus eterno, Pai poderoso, eu peço a Ti, Senhor, repreenda, Senhor, toda a força de Satanás contra a minha vida. O levante do inferno, Senhor, toda seta, toda distração, todo embaraço, resistência, impedimento, como chão no ouvido, cai por terra nessa tarde. Pai santo, Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor, Deus, cubra-me, Senhor, com teu sangue. Pai, vista, Pai, tua armadura. Pai santo, eu peço pelo ouvinte, ó Pai. Senhor, envia anjo para a casa desse ouvinte, ó Deus. Que ao ouvir, ó Pai, essa palavra, ela possa, Deus, trazer, ó Pai, edificação, exortação, também despertamento, ó Pai. Que os olhos da pessoa sejam abertos espiritualmente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio, Pai, que a Tua palavra ela não há de voltar vazia, antes cumprir-se-á que lhe prazo, Deus eterno. Pai santo, Pai querido, Pai amado, autorizamos Jesus, eu repreendo todo espírito de engano, toda espírito de intimidação cai por terra. Seja repreendido agora as vozes contrárias, eu calo agora em nome de todas as vozes contrárias. Em nome de Jesus, toda opressão na mente, todo ataque na mente seja repreendido agora e neutralizado. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Cristo para aniquilar, destruir fortalezas que se levantam contra a sabedoria do Senhor. E levar todos os pensamentos cativos, Senhor de Cristo, nessa hora que todos os pensamentos sejam levados cativos, Senhor de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, envia anjo. Envia anjo que é onde estou, Senhor, para ministrar a palavra do Senhor, a qual o Senhor, ó Pai, aleluia, ministrou ao meu coração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu peço, Senhor, ó Pai, abre os olhos, Senhor, e o entendimento, quem estiver ouvindo, em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta menor, Miqueias, o seu capítulo 3, e vai nos dizer assim: a mensagem contra as autoridades e os profetas. Na NTH, na ARA, vai dizer ameaças contra os chefes, sacerdotes e falsos profetas. Palavra bem pesada. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancai a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela e como a carne no meio do caldeirão. Então chamarão o Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. A palavra do Senhor aqui vai dizer que quando o Senhor traz a mensagem para o profeta, ele diz o que o Senhor manda dizer aos líderes, os cabeças de Jacó. Quando fala cabeças, fala autoridades e chefes, que cabeça nós sabemos que é o que comanda o corpo. A palavra do Senhor vai dizer que o cabeça da igreja é Cristo. Então, nesse caso aqui, estava dizendo para os cabeças da casa de Jacó, naquela época, e os dias atuais são as denominações de hoje em dia, templos grandes, cheios, e chefes da casa. E ainda vai falar bem a palavra dura: não é a vós outros que pertence saber o juízo? Ou seja, outra tradução vai dizer: vocês deviam praticar a justiça. E no entanto odeiam bem e amam mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte maneira, a interpretação que o Espírito Santo dá: e hoje em dia muitos estão amando o mal do que o bem, estão extorquindo o povo, né? A ovelha, nós sabemos que ela tem os pelos, se ser podado, tratado, para crescer, e tem a pele.
E hoje em dia se vê muita denominação cheia de pessoas, de várias classes, de várias etnias, de várias origens. E aí o Senhor entrega essa palavra para o profeta Miqueias. Tanto é que vai dizer assim: vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebra os ossos e corta a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai se cozinhando. Aleluia. Espírito Santo da liberdade. E hoje em dia o que mais se vê isso? Tem muitos falsos mestres, falsos profetas, que sobe em cima do altar e prega aquilo que o povo quer ouvir. Não prega aquilo que Deus manda falar, que é conserto, é vida com Deus, é santidade, é corrigir a conduta, é amar o próximo, é liberar perdão, é abraçar, acolher. Não, hoje em dia muitos altares estão invertendo essas coisas. E Deus ele não aceita sacrifício, aceita obediência. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E o que mais se vê nos dias atuais é pecado e iniquidade entrando dentro dos templos, dentro da casa do Senhor, subindo de qualquer maneira em cima do altar, quer seja pregador ou pregadora. E nós sabemos que estamos nos últimos dias nessa terra. Estamos nos últimos momentos, os últimos acontecimentos na terra. E o Senhor ele entrega essa mensagem. Ainda aí diz mais aqui: virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus. Ele pega e fala para esse dia: virá um dia que vocês vão te clamar, mas ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e por isso ele não ouvirá suas orações. Deus ele fala para o profeta Miqueias: fala para aquele povo, aos chefes, que eu não vou atender ao clamor deles, não vou os ouvirá, nem atenderei as orações, porque estão fazendo o que é mal diante dos meus olhos. É como se o Senhor no trono, ele visse todas as coisas que estão fazendo em cima dos altares, achando que Deus está no negócio, achando que Deus está provando e não está. Por isso que nesses últimos dias Deus está levantando as igrejas pequenininhas, que muitas das vezes ninguém dá nada, mas a presença de Deus se manifesta, porque Deus ele vê humildade, vê sinceridade. Hoje em dia muitos templos que estão cheios do começou na direção de Deus, só que infelizmente por causa do orgulho e da soberba, o homem começou a tomar frente, começou a colocar doutrinas humanas, começou a vir com pensamentos: mas não tem nada a ver, Deus vai entender. Juízo está aí, juízo de Deus. Deus vai entender mesmo? Quero ver no dia do juízo falar isso. Deus vai falar assim: pratica justiça, visitar o órfão e viúva. O que tem desfeito com a minha obra? O que tem desfeito com a minha palavra? A minha palavra, acaso não é o martelo que esmiuça? Evangelho é confronto, não é conforto. Evangelho é santidade, não é pecado, não é viver as suas próprias vontades, é a vontade de Deus. Desde o início da humanidade, quando Deus criou todas as coisas, o mal do ser humano, se não vigiar, é deixar o maldito orgulho entrar no coração, achar que pode fazer o que bem entender e no fim da vida morrer e ir para o céu ainda. Vai direto para o inferno, tem que falar isso. Vai direto para o inferno, se viver uma vida totalmente errada de pecado e de orgulho. Por isso que Deus, quando chamou os profetas antigos e ter levantado os dias atuais, tem muita gente que fala assim: não tem mais profeta.
Não tem mais profeta? Espera aí, então não tem, então a palavra então está mentindo. Que quando a palavra diz que a terra ser profeta, corrompida será. Deus ele está levantando os profetas com ousadia. Na palavra, que paga o preço, que jejum, que busca Deus em verdadeira, aleluia, que busca Deus verdadeiramente, busca santidade e santificação. Por isso que muitos líderes no dia do juízo vão ser cobrados. Vão ser cobrados pelas obras, quer seja boas ou ruins. Vão ser cobrados o que tem feito em cima do altar. E o pior, vão ser cobrados de que maneira e o porquê deixou tal pessoa subir em cima do altar. Por isso que Deus fala para Jeremias no capítulo 18: levanta e desce a casa do oleiro. É diariamente que todos os líderes de todas as denominações e casas que chamam pelo nome do Senhor têm que descer nas madrugadas, têm que buscar ao Senhor. É como o livro de Atos vai dizer: andavam unânimes, vendiam tudo e repartiam entre si. O que está acontecendo hoje em dia? Parece que quanto mais se ganha, mais se quer. Aí vai subindo a soberba, o orgulho, o brilho, né? Parece que o Deus desse povo, sinceramente vou dizer, não é o Deus criador, mas é o Deus Mamon. Porque para a pessoa ter muita condição de templo cheio e não ajudar o próximo, tem coisa errada aí. Então tem que nascer de novo. Porque Atos 2 vai falar sobre claramente a questão de repartir, de ajudar, de buscar oração, andar comunhão. Hoje em dia eu não vou expor o nome de placa de igreja, questão de ética, para não ser denunciado esse vídeo e o canal ser fechado. Mas hoje em dia o que mais se vê é querendo levantar a placa de igreja. Cadê o nome de Cristo? Cadê o nome de Jesus que tem que ser levantado? Não é a placa de igreja, meu irmão, minha irmã. Não é a placa de igreja que vai salvar. Se fosse placa de igreja, estaria acima do nome de Cristo. Estaria o nome da placa de igreja dizendo nas escrituras. E realmente não é isso. É o nome de Jesus. Deus o exaltou acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. E ele vai dizer ainda no versículo 5: os profetas enganam o povo. Para os que lhe pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhe dão nada. Duro, não? Meu Deus, santo Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Aqui o profeta quer dizer, quando Deus entrega a mensagem, que os profetas enganam o povo. Porque se tal membro não dizimar e não ofertar na casa do Senhor, né, principalmente aqueles que têm bastante condições, ainda ameaça ainda. Ameaça ainda tirar cargo. Ameaça ainda, aleluia, a extorquir. Ou melhor, ameaça ainda dar indireta em cima do altar. Ameaça depois, quando esse membro sai, apontar. Misericórdia, o negócio está estreito. É porque quanto mais a pessoa quer, mais tem, mais quer. Por isso que o Senhor fala, e em vez de visões, aí o Senhor diz aos profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. De passar vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. O Senhor Deus, Ele diz em sua palavra que vai converter todas as visões desses profetas, falsos profetas do altar, que fica pregando teoria da prosperidade, dinheiro.
faça isso, aquilo, né? Ao invés de fazer jejum de renúncia, campanha de renúncia, faz campanha para querer ganhar mais. E as coisas não tem que ser assim. Por isso que desse ano 2025 vai ser um ano muito estreito na terra. Deus vai levantar os desprezados, os profetas desprezíveis, aqueles que eram de denominações, aqueles que congregavam em templos grandes, que nunca deu oportunidade para falar em cima do altar, porque agora, nesse tempo, Deus vai começar a fazer a limpeza nesses altares, vai fazer a limpeza em muitos templos cheios. Se necessário for, Deus vai fazer descer a sepultura. Haverá muitas lágrimas esse ano, haverá muitas coisas terríveis que vão acontecer, porque Deus está cansado de ver mentira em cima do altar. Ramande canta labassurio, lamancheri vasse. Ramanderai ante vinassi, ramandori manente. Os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra. Deus, Ele está irado e está vendo muita coisa errada em templo cheio. Está vendo pessoas de qualquer maneira subindo e pregando, principalmente em vestimenta, achando que é desfile de moda, achando que é um shopping. A casa de Deus nunca foi feita para ser shopping, nunca foi feito para ser vitrine, nunca foi feito para ser passarela. Jesus, quando entrou no templo, viu os cambistas ali, derrubou tudo para o chão e dizendo: vocês estão transformando a casa de meu pai em covil dos salteadores, porque a casa de meu pai é para ser casa de oração, é para ser casa de oração, não é para ser casa da mãe Joana, não é para ser casa onde se extorque. Eu não vou mencionar o nome do ministério, mas eu cheguei a congregar um ministério em que o líder desse ministério falava que era contra venda, do nada agora começou a vender coisa dentro. Por isso que a pessoa tem que falar muito, tem que tomar muito cuidado, porque um membro ele sabe aquilo, ou seja, Deus ele também sabe mais do que nós. Por isso que no livro de Jó, em seu capítulo 36, 37 e 38, ao qual ministrei esses dias atrás, vai falar quem esteve no início da criação. Deus fala para Jó isso. É como se Deus falasse: onde é que você estava, ser humano? Onde é que você estava no início da criação? Onde é que você esteve quando eu comecei a criar todas as coisas? Medi os céus e a terra e o mar, pôr limite no mar, colocando as cores em cada aleluia, no céu, na terra e no mar, pintando as árvores, pintando tudo, criando tudo, dando vida. Aonde você esteve? Por acaso sabe calcular o tamanho de uma estrela? Por acaso sabe calcular o tamanho do universo? Por acaso sabe calcular como as nuvens ficam suspensas no céu? Por acaso sabe as estruturas que sustentam a terra? Por acaso sabe como eu firmei todas as coisas, diz o Senhor? Por acaso sabe, aleluia, a dimensão do infinito, as galáxias mais longínquas e distantes? Por acaso sabe o dia de amanhã, sabe o tempo e as horas e estações? Porque assim diz o Senhor: eu removo e estabeleço reis, eu mexo no tempo e nas estações, eu faço como eu quero, eu mando como eu quero, eu mato e faço tornar a subir, porque tenho controle sobre a morte e a vida. Aos meus anjos o Senhor eu dou ordem, eu mando em tudo quanto é parte dessa terra, eu mando no vento, na tempestade, no fogo, na água. Rabai alabassurio lamande cantaraias devinécia. Deus ele manda em tudo. Por isso,
mancheri você. Quando o profeta arai decanta lamanã, aleluia. Espírito Santo de Deus, tem liberdade. Diminua do cresça. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, glória a Deus. No verso 8, o profeta vai falar: mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. O profeta Miqueias estava cheio do poder do Espírito do Senhor para decretar, aleluia, as maldades do povo de Israel. E assim Deus está levantando os profetas deles e está me levantando para a glória dele, do Senhor Deus, para condenar, para apontar pecado em cima do altar. Porque está escrito, importa obedecer a Deus que aos homens. Eu aprendi, para a glória do Senhor, temer mais a Deus do que os homens. É lógico, né? Tem que respeitar os líderes, né? Os pastoreados. Mas a palavra de Deus, ela diz: bem-aventurado o varão que confia no Senhor. E Deus vai falar na palavra dele, Isaías 41, no verso 3: não temas, não te assombres, não te espantes. Eu sou o teu Deus contigo. Deus, quando chamou o profeta Samuel, aliás, vamos voltar um pouco. Deus, quando chamou Moisés, íntegro, íntimo, parceria que ele tinha com Deus. Moisés, ele viu aquela sarça ardente e Deus diz: Moisés, o lugar que tu pisas é santo, retira a sandália dos seus pés. E daí Moisés diz: como, que sinal haverá? E Deus diz: eu sou o que sou. Deus, ele diz: eu sou o que sou. Passou-se Moisés, veio a época de Elias. Aleluia. Teve Samuel. Deus eterno. Deus levantou Samuel porque naquela época Eli já não estava mais repreendendo os filhos. Porque Ofni e Finés estavam brincando dentro do templo. E hoje em dia tem muitos brincando dentro do templo. Ramande canta lá e astuvinácia. Espírito Santo. Por isso que Deus levantou Samuel, chamou numa madrugada e disse: Samuel por 3 vezes. E daí ele ia até Eli e falava: tu me chamou? Perdão. E ele instruiu: quando ouvir, diz: eis-me aqui, o teu servo ouve. E daí Samuel disse, aí Deus falou para Samuel o que iria fazer na casa de Eli, porque estavam brincando. E daí levaram a arca da aliança para a guerra. E na guerra a arca foi tomada pelos filisteus. E Ofni e Finés foi morto. E olha, glória a Deus. E Deus mostrou grande poder até para os filisteus, porque os filisteus adoravam o deus Dagon, deus pagão, e colocaram a arca da aliança dentro do templo. Aí no dia seguinte viu a estatueta tombada. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí levantaram a estátua, depois no chão de novo. A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Os querubins, né? Aleluia. Quando é a representação do que há no céu, os querubins abaixo de Deus. Serafins proclamam que aleluia, proclamando que Deus é o Senhor dos Exércitos. Querubins, aquele que é, proclama aquele que é. Aí no outro dia viu a estatueta quebrada, os braços e as pernas, e prostrada diante da arca. E daí os filisteus temeram. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não há outro Deus além do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não existe Deus pagão que fique de pé diante de Deus Todo-Poderoso. Tudo se prostra, tudo se joelha, tudo se, né,
como na época lá, aí passou a época de Samuel, aí veio Elias, ousado, cheio do poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E a terra ali, o povo de Israel, teimoso que era, puxava dois pensamentos, e daí reúne o povo ali no Monte Carmelo, eterno Deus, glória a Deus, aleluia. E aí chega e faz o desafio: até quando coxareis dois pensamentos? Aí reuniu o povo de Israel no Monte Carmelo, juntamente com os profetas de Baal. E os profetas de Baal levantaram ali um altar, invocar o Deus deles ali, que não ouvia. E Elias falou: onde está o Deus de vocês? Talvez ele deve estar ocupado. E dali os profetas se retalhavam de Baal, se cortavam, martirizavam, faziam aquele sacrifício de louco, de tolo. Eu tenho que falar isso, sacrifício de tolo. E hoje em dia tem muita gente fazendo sacrifício de tolo. E aí vem o Elias, confiando em Deus, a quem ele tinha depositado a confiança. Vai lá e conserta o altar, reúne as 12 pedras e faz ali, e faz uma oração simples. E quando faz a oração, se termina, desce fogo do céu. E todo o povo de Israel se prostrou e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Reconhecendo que só há um Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Ramande canta, Lamanairamanche. Por isso que Deus está levantando os profetas nessa terra para alertar, para pregar a verdade. Ramande canta, Lavasurio, Ramande canta, Ramande canta. Para pregar, denunciar o pecado. Porque tem muito altar sujo. Fala aqui com tremor, temor, é como se Deus mostrasse muitas denominações dessa terra, muitos altares sujos, muitos. E o Senhor, nesse tempo de 2025, vai ser limpo todos os altares, porque Deus, Ele quer santidade. Ramande canta lá e astuvinácia. Espírito de Deus, vem Espírito Santo, traz revelação, Espírito, sabedoria, entendimento, conhecimento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, tem misericórdia. Deus, o sonar diante de Ti, diminuto cresça. Todo impedimento, todo embaraço, bucha de ficar por terra, das palavras, aleluia, das palavras, de ficar por terra, oração, contar por terra. Toda informação, toda seta, cai por terra. Toda mentira vai ser exposta. Tudo aquilo que estava escondido nos altares vai ser exposto. Muita coisa vai acontecer esse ano. Porque este ano de 2025 é um ano de conserto, é um ano de reflexão, é o ano de buscar a face do Senhor, é o ano de se arrepender dos pecados, é o ano de deixar a mentira, o engano, a contenda, a divisão. Não há mais tempo a perder. Aleluia. Por isso, lá no verso, voltando no verso 9, escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Muitos líderes nessa nação, muitos, aleluia, pregadores renomados, não vou mencionar nome, mas se você conhece algum que é muito conhecido, que tome, pela árvore conhecida, tome muito cuidado com o que fala. Se tiver falando palavras de mel, tome cuidado. Eu já fiz experiência própria. Começa a comer bastante mel para você, como é que vai ficar ruim. Vai ficar um negócio enjoativo. E o Senhor Deus vai começar a permitir muitas enfermidades nesses que dizem ser profetas e não são, que estão extorcendo a palavra do Senhor, como diz aqui, ó. Escutem líderes e autoridades de Israel. Era para que pôr, mas podia só, começou a falar assim: escutem líderes e autoridades do Brasil,
Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Muitos estão odiando o que é bom, estão torcendo a justiça de Deus, sendo que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Vocês estão construindo Jerusalém, vou dizer, vocês estão construindo Brasil, cidade, aleluia, Jerusalém, cidade santa, sobre um alicerce de injustiça e de crimes. É como se falasse: vocês estão construindo Brasil, a terra escolhida pelo Senhor também, sobre o alicerce de justiça e de crimes de sangue. Quando fala em justiça e crimes de sangue, é como se o Espírito Santo ministrasse no meu coração: olha, os líderes estão construindo a terra sobre um monte de abominações, estão distorcendo, estão amando o mal do que o bem, estão fazendo o meu povo errar, estão fazendo, aleluia, errar o caminho, sendo que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, estão impondo jugo, peso sobre o meu povo, acrescentando pecado sobre pecado, e não estão tomando conhecimento do meu espírito. O meu espírito está clamando, está suplicando santidade, igreja. É santidade. Esse ano é ano de conserto, esse ano é ano de buscar a face do Senhor, é ano de corrigir as condutas. No céu não entra pecado, não entra mentira, não entra engano. O reino de Deus é paz, amor e justiça. Estou aqui de olho fechado e contemplando a grandeza que Deus é. Deus, Ele é tão grande, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é de olhos puros e não, aleluia, como o profeta olhou: Senhor, o Senhor é de olhos tão puros e não pode ver a maldade. Abacuque fala isso: os teus olhos são olhos puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto o ímpio devora os que são mais justos que eles? Se for amandegramantirianda lá e astuvinassi aramandecanta. Assim foi a oração de Abacuque. E amandecanta lá. E o profeta vê destruição, violência estão diante de mim, há lutas e conflitos se levantam. Abacuque capítulo 1. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. E os ímpios cercam o justo e assim a justiça é pervertida. Esses ímpios, eu posso dizer, tem dentro da casa de Deus. Está dentro da casa de papai. Mas Deus vai começar a tirar as máscaras. Deus vai começar a tirar as capas, vai mostrar, vai escancarar as coisas que são escondidas dentro do templo. É como Deus mostrou ao profeta Ezequiel no capítulo 8, olha o que os anciões estão fazendo, e viu coisas terríveis. Existe prostituição, imoralidade, perversidade, contenda, mentira dentro da casa de Deus. Muitas casas que chamam pelo nome do Senhor. Eu estou na direção do Espírito Santo, ministrando para você, ouvinte, você que se for líder de alguma denominação, em nome de Jesus, arrependa-se. Se você estiver compactuando com alguma coisa errada, não compactue, porque Deus vai demandar das tuas mãos o sangue de inocente. É como se o Senhor mostrasse o juízo. Um monte de pastores e líderes, pessoas de cargos de confiança, pessoas com cargo, título, fizeram curso e mais curso, dizendo: eu ministro porque eu tenho tal. Ei, a palavra de Deus diz que Deus, Ele escolhe as coisas do outro como dia sábia. Deus, Ele usa quem quer, fala através de quem quer. É que como Deus também usou até a mula para falar com Balaão. É como se eu contemplasse o dia do juízo. Muitos líderes diante do trono. E o Senhor assentado vai perguntar assim: o que tendes feito com a minha obra? Acaso achaste que eu não vi todas as tuas coisas? Achaste que eu aprovei, sendo que reprovei?
Eu amo a obediência, eu amo a justiça e a iniquidade. Eu não aceito sacrifício, eu aceito obediência, minha palavra. Fizeste tropeçar muitos pequenininhos, fizeste o meu povo errar. O que é que tens agora? O negócio é sério. O dia do juízo não vai ser um dia, vai ser um dia de angústia. Vai ser um dia, um estrondo. Estava eu no culto ontem, o olho fechado. Eu comecei a contemplar montes de gradicidade. Estados Unidos, Nova York, Brasil, França, China. E eu via, contemplava bolas de fogo caindo sobre essas cidades, que é o tempo do fim. É como se o próprio Senhor ministrasse: o tempo está acabando, e quando isso acontecer, acabou o tempo. Deus, Ele está dando chance, Deus está dando oportunidade para arrependimento. Aleluia, Senhor Deus, perdoa meus pecados, minhas falhas, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Deus, Ele está dando oportunidade, porque Deus, Ele não quer ver muitos se perder. Por isso que Deus, quando entregou essa mensagem para Miqueias, por isso que quando Deus entregou a mensagem para Miqueias, é porque tinha muitas coisas erradas. E vai entrar aí algo aqui mais pesado ainda, no versículo 11, as autoridades de Jerusalém, lá no Miqueias 3, aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei, e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Existem muitos pregadores exigindo cachê alto para pregar. Aliás, muitos, quando fala autoridade de Jerusalém, vamos dizer, as autoridades da nação aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobrem para ensinar a lei. Precisa cobrar para ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago: se tiver com falta de sabedoria, peça a Deus com fé e não duvidando. Pede com fé. O Espírito Santo vai trazer o entendimento da palavra, o discernimento, o conhecimento, o entendimento. Não precisa pagar para que ensinem a lei. E os profetas, tem profetas que Deus tem chamado, tem escolhido, mas muitos deixaram se levar pelo orgulho, pela soberba do dinheiro, e estão exigindo pagamento para adivinhar o futuro. Olha, você é profeta, quanto que você cobra para adivinhar o futuro? É como se muitas coisas do mundo estão adentrando na igreja, e daí esses profetas estão se corrompendo por causa, do dom. Estão pagando bem para adivinhar o futuro. Ainda dizem, mesmo assim afirmam que recebem a ajuda de Deus. Deus não está nesse negócio de dinheiro, não, de pagar para adivinhar futuro. Longe de mim isso. Peço a Deus misericórdia. Por isso que eu oro sempre ao Senhor: Senhor, não deixe o orgulho, a soberba entrar no meu coração. A pior coisa é o orgulho, a soberba entrar no coração. Por isso que
Apóstolo Paulo vai dizer: convém que ele cresça, eu diminua. João diz: convém que ele cresça, eu diminua. Ainda diz: nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor, esses tais diz: não vai acontecer nada, porque o Senhor está do nosso lado. Ah, não vai? Não vai, né? Não vai acontecer? Ah, mas quando acontecer, aleluia. Aí no verso 12 vai dizer: portanto, por causa de vocês, o profeta falando, Jerusalém vai virar um montão de pedras, o monte de Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Aqui o profeta está dizendo que por causa dessas coisas vai virar um montão de pedras. Jesus diz: isso não lembra algo que Jesus falou? Um montão de pedras? Mateus 24 vai dizer: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Não vai ficar pedra sobre pedra. Muitos templos não vai ficar pedra sobre pedra. Deus do céu, glória a Deus. Muitos líderes, sacerdotes que estão à frente de trabalhos, de obras que Deus confinou, Deus está na frente. Só que o orgulho parece que tem que começar a querer entrar. Aí começa a dizer: eu é meu. A obra é de Deus, a casa é de Deus, a igreja é de Deus. Eu te convido a ouvinte, você que é líder, pastor, membro, presbítero, ou até mesmo padre, seja qual for a sua crença, porque quem leva ao céu é Jesus, não é placa de igreja. Essa palavra do Senhor é para você que está ouvindo, ou você que está em alguma denominação. Se estiver presenciando algo daquilo que o Espírito Santo direcionou nesse vídeo, ore muito. Porque antes eu sair de um ministério X para o ministério Y, não vou falar nome para não, por falta de, para não ter, questão de ética. Se eu mencionar, vai falar: ah lá, tá vendo? Eu via muitas coisas erradas. Conforme minha busca, né, que tem sido todos os dias na presença do Senhor, vinha palavras de repreensão, palavras pesadas de correção, e eu pensando: meu Deus, o que está acontecendo? E eu falei com uma irmã, não vou mencionar o nome. Hoje em dia entendo por quê. É porque o Espírito Santo já não estava tendo, assim, vamos dizer, aliás, Deus ele queria manifestar, mas a presença dele, só que tinha pecado. Então Deus ele via sinceridade em um coração que estava voltado para ele, buscando ele em sinceridade, e aí o Espírito Santo visita o coração dessa pessoa sincera e começa a ministrar essas palavras para poder falar ao povo, para que o povo se converta. Porém, o povo não queria ouvir. Deus me tomava de tal maneira no ministério que eu falava as palavras de Apocalipse capítulo 1, falava a palavra para despertamento, conserto, santidade. Existia determinados louvores que a presença de Deus envolvia o ambiente. Fui tomado mesmo pela presença, pela glória de Deus, que ninguém conseguia me segurar. Porém, infelizmente, alguns doutores da lei chegou a querer barrar, mas o Senhor Deus deu tudo, e Deus entrou com providência nesse ministério. Muitas coisas começaram a acontecer, e aconteceu, está acontecendo. E esse ministério tinha um lema
o tema como santidade como estilo de vida. E o que tem acontecido? Não está mais santidade. Um lugar para chamar de casa. Mas eu diria, sabe o que? Um lugar para chamar de casa rebelde. Porque casa do Senhor não se faz coisa errada. Não compactua com o pecado. Não compactua com a mentira, com o picuinha, com panelinha. É santidade ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer 3 vezes: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Por isso que Deus, quando entregou essa mensagem para Miqueias, aleluia, foi uma mensagem muito forte, poderosa, que estremecer, aleluia. E para encerrar, no capítulo 2, tem muitos que vão dizer assim, né? O Senhor, ele vai dizer lá no capítulo 2 de Miqueias: ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem planos, vão para explorar e maltratar os outros, e logo que se levantam fazem os que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam, maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. Por isso o Senhor diz: vou fazer a desgraça cair sobre vocês, e vocês não escaparão, será um tempo de sofrimento, e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, eles vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão essa canção triste: estamos completamente arruinados, o Senhor tirou a nossa terra, Ele tirou os que era nosso e deu aos que nos conquistaram. Esse tempo, posso dizer que chegou. Este ano 2025, Deus vai fazer isso. Porque há mistério, porque eu falo, muitos líderes, sacerdotes renomados, eles acordam já pensando em maquinar uma forma de querer iludir, enganar. Praticamente a maldita serpente, eu posso dizer assim, desculpa o palavreado, ela que perdurou desde a época do Éden. É como se Deus mostrasse essa serpente, ela andando sobre a terra. O veneno dessa serpente, quando ela fica na pessoa, eu fui pesquisar, ela tem um tempo para ficar no corpo. Cabe você em busca do antídoto ou não. No físico, se ela te picar, você morre, dependendo da cobra. Porém, no contexto espiritual, essa serpente, se ela te picar, você tem 2 alternativas. Ou você busca o antídoto em sangue de Jesus para te purificar de toda maldade, de todo engano, de toda mentira, de toda coisa. Ou você se rende a essa serpente e deixa o veneno infiltrar na tua mente, matando, ruminando a tua alma, ao ponto de você achar que é a voz de Deus que está falando, sendo que na verdade é o veneno da serpente. Essa serpente, ela resta pouco tempo para Satanás, para os seus anjos, para os principados, potestades espirituais da maldade, e principalmente para a serpente. Santo Deus de Israel, glória ao teu nome, Senhor, para a revelação. Por isso que Satanás está com grande fúria, porque o tempo dele está acabando. O mundo jaz do maligno, mas ele tem levantado investida, reuniões no inferno. Isso aqui é profundo. É como se Deus mostrasse mesas de reuniões no inferno. Glória a Deus pela revelação. Mesas e mesas de reuniões no inferno. Ramande canta alabassurio. Ramande canta alabassurio. Mesas de reuniões no inferno. Mesas também de governantes, os tais senhores do mundo que fala.
Importa obedecer a Deus que aos homens. É profundo. É como se os demônios discutissem. Precisamos acabar com a igreja. Precisamos paralisar a igreja. Precisamos oprimir aqueles que estão na presença de Deus. Precisamos desestabilizar aqueles que estão buscando. Precisamos arrastar mais pessoas para nós, junto conosco. Não queremos ir sozinho. Nós perdemos a nossa morada e não queremos que muitos vão para lá. Essas são as reuniões. É ataque daqui, é ataque de lá, e vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Demônios que saem do inferno e vai e ataca. Oprime, lança seta, mata, rouba, destrói. Se embebeda, se prostitui, se droga. E aí eu vou entrar em algo profundo. Cadê o papel da igreja nesse momento? A palavra corta espada. Meu Deus, profundo. Para onde eu quero chegar na direção do Senhor? Por isso que a palavra Miqueias diz, vai dizer sobre isso. Existem brechas que foram abertas dentro da casa do Senhor que precisa ser fechada urgente. Por isso que Deus está levantando os profetas desse último tempo. Aleluia. Glória a Deus. Estarei encerrando agora para entrar na próxima ministração do Senhor, na direção do Senhor. Glória a Deus. Esta parte 2 vai ser ministração sobre Oséias capítulo 5. Aleluia. Que vai dizer assim: repreensão contra os sacerdotes e príncipes. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque esse juiz é contra vós, visto que fosse um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Aleluia. Santo Deus. Na tradução no TNH vai dizer: eu sei muito bem o que os israelitas fizeram, que eles adoraram deuses pagãos e por isso estão impuros. Oséias condena a idolatria do povo. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é prova de que são culpados por causa dos pecados. Eles tropeçam e caem. E o povo de Judá cai com eles. O Senhor e sua palavra vai dizer que as más ações daquele povo de Israel não deixam que volte ao Senhor. E hoje, nos dias atuais, há muitas coisas, muitas más ações em cima do altar. Aleluia. Do povo de Israel. E tem tanta vontade de adorar ídolos. Meu Deus, misericórdia. Amande canta, lavassurio. Muitos vão para a casa do Senhor. Deus tem misericórdia, Pai, não sou lá diante de ti de modo isso. É como se Ramandirianda Lamanche Ramaya Layas Tovinácia
Ramante ribassou, remante ribassou. É como se muitos vão para a casa do Senhor, mas como havia ministrado no vídeo, Ezequiel 14, adora o Senhor, mas tem ídolo. E a palavra do Senhor vai dizer, Oséias condenando a idolatria do povo, as más ações do povo de Israel não deixam que volte para o seu Deus. Está dizendo para muitos que têm más ações, não estão deixando voltar para o Senhor. Má conduta, pecado, engano, mentira, não deixam. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus. Santo Deus do céu, basta. A palavra do Senhor vai dizer que muitos estão com altares quebrados, com dois pensamentos, coração dividido. Ao mesmo tempo que adorar a Deus, quando está dentro da casa de Deus, adora a Deus, mas quando sai da porta para fora, parece que entra dessa forma. O seu orgulho é prova que são culpados. Isso me lembra de alguém. O profeta Samuel, quando foi repreender Saul, que Deus tinha rejeitado Saul, diz assim: o obedecer é melhor que sacrificar. Imagina os dois conversando, tem a falar. Mas imagino quando Samuel foi repreender Saul em seu pensamento, achando que tinha levado a melhor, mas levou a pior, porque sacrificou do que obedecer. E daí ele diz assim: a rebelião é igual ao pecado, feitiçaria, o orgulho é igual à idolatria. Hoje em dia tem muitos dentro da casa do Senhor, em templos grandes, templos grandes, até mesmo nas pequenininhas, tem uns que dura serviço que não quer conserto. Quem quer conserto, quer santidade, se quebrando diante do Senhor, e deixa o orgulho falar mais alto, deixa a voz do próprio ego falar alto, querendo abafar a voz de Deus, sendo que é a voz de Deus que tem que predominar. Lá no livro de Jó vai falar sobre a voz de Deus. Em Salmo 39 vai falar que a voz de Deus é a voz majestosa. A voz de Deus, ela estremece o céu e treme a terra. Tanto é que o Senhor, ele se abaixa para ver o céu. Olha aonde que o Senhor está, no alto e sublime trono. E ainda vai dizer mais o profeta Oséias: leva as suas ovelhas e os seus bezerros para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas isso não adianta nada. Tem muitos que vai para casa do Senhor oferecer sacrifício de tolo. Vai ofertar, a palavra diz, né? Apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo a Deus, mas em santificação. Mas muitos vai estar com o coração fechado, abre pouco o coração, está lá, presença de Deus manifestando, e não, esse aqui não vai entrar não, Senhor, não, esse aqui não. Quer escolher aquilo para Deus? Tem que ser 100%, ou você é 100% ou não. No livro de Apocalipse vai dizer: não és nem quente nem frio, oxalá quem der, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Para essa tarde Deus está a ponto de vomitar-te. Porque qual é a posição da igreja nos dias atuais? Qual é a reverência com a obra do Senhor? A palavra de Deus vai dizer em Jeremias, em seu capítulo 48, verso 10, Deus vai dizer: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem muitos que estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Por isso que o profeta Oséias condena a idolatria do povo. É por causa dessas coisas, desses crimes. É duro uma mensagem dessa de exortação. É para que tu se arrependa, tu desperte. Aleluia. E daí vai ter a guerra entre Israel e Judá. O título: toque as cornetas em Gibeá, em Ramá. Dei o grito de alarme em Bet-Avém, e sejam alertas os homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo, e Israel será destruído. O Senhor diz: os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras, por isso estou irado.
e vou castigá-lo duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os seus direitos não estão sendo respeitados, porque eles insistiram em seguir falsos deuses. Portanto, como a traça, eu destruirei Israel, como câncer, acabarei com Judá. Olha a consequência de pecado e idolatria, mais uma vez aqui. O Senhor Deus chamando o profeta Oséias para condenar a idolatria, e olha a consequência. Deus ele envia o servo profeta para alertar. Mas quando Israel percebeu que estava doente, Judá notou que também estava ferido, Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria. Olha que interessante. Rei da Síria. Mas ele não pôde curar nem fazer sarar os seus ferimentos. Procurando ajuda em lugar errado. Clamando em lugar para deuses estranhos, sendo que não pode sarar. Aí continua: como leão eu atacarei os povos de Judá, de Israel de Judá. Por isso que o Senhor vai atacar o leão os povos de Israel de Judá. Eu os farei em pedaços, depois irei embora, levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Aleluia. Aí tem o título Conversão Insincera. A conversão insincera é uma conversão em que a pessoa ela comete pecado e arrepende, aquele ciclo vicioso. E daí vai dizer assim: então voltarei para o meu lugar, ali ficarei, até que ele se conheça o pecado, na sua aflição venham me procurar. O título aqui vai dizer no Oséias 6, arrependimento fingido. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a 1, 2, 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças, nos porá de pé e nos sempre faremos sua vontade. Olha só, vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que rega a terra. Mas o Senhor Deus responde. Aí vem a resposta de Deus: o que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Aquele povo estava com arrependimento, conversão fingida para Deus, e achando que ia convencer Deus, achando que ia barganhar com Deus. Essa é a palavra dos dias atuais: barganhar. Ninguém barganha com Deus, não. Você não barganha com Deus. Não adianta fingir, não adianta mentir, que não se barganha com Deus. Aí Deus diz: foi por isso que eu mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Isso lembra alguém. Deus, ele, novamente eu falo aqui, eu falei no vídeo anterior. Deus, quando disse Samuel para ir ter com Saul, porque tinha rejeitado, e falou: Saul, era melhor ter obedecido que sacrificar. Deus, ele quer obediência, não quer sacrifício. Porque o rebeliar é igual ao pecado de feitiçaria, e o orgulho é igual ao pecado de idolatria. Hoje em dia tem muitas pessoas na face dessa terra que preferem ficar com orgulho, coração duro a serviço, do que se arrepender, do que fazer a vontade do Senhor, extorquindo a justiça do Senhor, cobrando para ensinar a lei, como eu ministrei no vídeo anterior, em Miqueias capítulo 3.
Então o Senhor, Ele fala claramente isso. O que Deus quer, eu quero que vocês me amem. Em outras vezes, depois misericórdia quer, não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E vai dizer, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. No jardim do Éden, quando o Senhor Deus criou, pôs o homem, e do homem criou a mulher da costela, disse, de todas as árvores comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus tinha uma aliança. Deus falava assim, estou falando contigo, ó, face a face, falava com Adão. Eles tinham comunhão, mas por causa da desobediência, rompeu-se essa aliança. Por isso que Deus fala aqui no verso 7, mas Ele está apontando para aquele povo de Israel e Judá, mas eles transgrediram a aliança, como Adão, e se portaram aleivosamente contra mim. Ainda fala de Gileade, as cidades que praticam a injustiça, manchada de sangue. O profeta está falando para aquela cidade, e hoje em dia a cidade daqui de Taubaté, entre outras, vamos dizer outras cidades, tem praticado injustiça, manchada de sangue. Ó terra, ó terra, ó terra, ouvi a palavra do Senhor. Eu não quero especificar só a cidade a qual eu sou, mas há outras cidades, há estado, aliás, na nação brasileira, muitas cidades estão praticando injustiça em oculto, manchada de sangue. Aleluia. Quando fala manchada de sangue, reverencia sangue inocente. No verso 9, como hordas, vamos numa tradução entregar, os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Tem muitos sacerdotes em templo cheio que, se pudesse, matava para extorquir. Entra mais uma vez o orgulho. Tendo visto uma coisa horrível na terra de Israel, e Israel é a nação, mas aqui, se trocar para os dias atuais, tendo visto uma coisa horrível na terra do Brasil, o meu povo adora ídolos e por isso está impuro. E já marquei o dia que eu vou castigar também o povo de Judá. Palavra dura, não? Palavra dura para os dias atuais. Então, a todo momento, nas ministrações, a direção do Senhor, a palavra é conserto, vida com Deus, santidade, arrependimento, voltar para o Senhor teu Deus enquanto há tempo. Porque se você morreu hoje, eu já ministrei isso num vídeo anterior, se morreu hoje, se fechar o olho e morrer hoje, pronto para a tua alma. Então desperta do que dormes. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Pode ser tarde, amém? Aleluia. Na direção do Senhor, Deus vai ministrando as palavras, vai trazendo as palavras para dele, amém?